Oi! Hoje nós vamos tratar da segunda parte de Colossenses 1, né, do capítulo 1. A gente fez a introdução de Colossenses, primeira parte do capítulo 1, agora nós vamos fazer a segunda parte do capítulo 1, que esse capítulo 1 de Colossenses é incrível. Nós vamos tratar hoje do versículo 15 até o versículo 23, tá? A gente vai ler primeiro. Colossenses 1, aqui a partir do versículo 15, fala assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, por que Paulo vem, esse do versículo 15 ao versículo 23, é Paulo descrevendo de forma poderosa quem é Cristo, porque ele vem combatendo as heresias que eram, né, que estavam ali rodeando os colossenses, de que poderiam existir à frente ou de forma igual a Cristo os anjos ou outros caminhos que levava a se aproximar de Deus. Então Paulo aqui ele vem ensinando aos colossenses o quê? Que é dele, por ele, para ele todas as coisas. Ele nessa primeira parte ele ensina a soberania de Deus sobre todo nome, sobre toda a criação, sobre todas as coisas. Na segunda parte dessa explanação da supremacia de Cristo, Paulo faz o quê? Paulo mostra aos colossenses que Cristo é o primeiro. Então Paulo vem mostrando a soberania e depois Paulo vem mostrando a primazia do Senhor. Então ele é soberano, ele é tudo sobre tudo e ele é primeiro dos primeiros, ok? Então, quais são as implicações teológicas e aplicações práticas que a gente pode trazer aqui nesse estudo dos Colossenses 1, nessa primeira parte? Colossenses do capítulo 1, do 15 ao 23, é uma passagem da imensa importância teológica e prática, especialmente no contexto da heresia, como eu já tinha falado para vocês, que Paulo estava combatendo. Paulo ele sempre vem combatendo as influências externas que a própria cultura, né, tanto em Colosso, quanto em Filipe, quanto em Gálatas, Paulo ele vem combatendo essas doutrinas, essas filosofias ou práticas pagãs que vêm sendo introduzidas dentro da igreja, da igreja primitiva, dentro do Evangelho. Então, Paulo o tempo inteiro ele vem tirando isso. Então, Paulo aqui nessa questão da igreja de Copara, a igreja de Colossos, em Colossos, Paulo ele vem combatendo. Então, as suas verdades continuam a ser relevantes para a igreja de hoje, ok? Todos esses ensinos que Paulo vem combater, elas ainda são verdades para nós hoje, porque infelizmente hoje nós temos muitas heresias que vêm sendo implantadas no Evangelho verdadeiro, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar agora da divindade e suficiência de Cristo. Então o cerne dessa passagem é a afirmação da plena divindade de Jesus. Da plena divindade de Jesus e da sua suficiência absoluta. É isso que Paulo fala. Paulo ele começa a refutar qualquer tentativa de diminuir a pessoa de Cristo ou de adicionar algo à sua obra redentora, né, que é a obra da cruz. Então Cristo é a imagem exata de Deus, o Criador de tudo. Cristo é o sustentador do universo. Ele é o cabeça da igreja e é o agente da reconciliação.
Não há necessidade de intermediários. Não existe necessidade de rituais ou práticas para que a gente se aproxime de Deus ou para que a gente alcance a nossa salvação, ok? É Cristo já fez, a cruz, ele é suficiente. É a graça suficiente para a nossa salvação. A plenitude da divindade habita nele que é Cristo. É Ele. Ele é suficiente para todas as nossas necessidades espirituais. Paulo bate em quê? Também. Não só na plena divindade e suficiência de Cristo, como também na centralidade da cruz. A obra da cruz é o ponto central da reconciliação. Paulo, ele enfatiza que a paz com Deus foi feita pelo sangue da cruz. E isso significa que a salvação não é alcançada, meus queridos, por mérito humano, mas pela graça de Deus através do sacrifício de Cristo. A cruz, ela é o lugar onde a justiça de Deus e o amor de Deus se encontram. E onde a inimizade entre Deus e a humanidade ela é removida. Essa verdade deve levantar nós, cristãos, a uma profunda gratidão. Nós precisamos ter o nosso coração grato por essa verdade. E há uma confiança inabalável na obra consumada de Cristo. Então, Paulo primeiro, vamos recapitular, ele começa a mostrar aos colossenses a plena divindade e a suficiência de Cristo. Cristo, todas as coisas estão em Cristo. Cristo é suficiente. Cristo é o centro. A cruz é o centro, na verdade. Ok? Paulo também começa a falar do quê? Da natureza cósmica da redenção. O que isso significa? A natureza cósmica da redenção é a reconciliação com Cristo, que não vai se limitar apenas aos seres humanos, mas tem um alcance cósmico. E o que isso significa? Todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, são reconciliadas por Ele. Isso nos lembra que o pecado afetou toda a criação, não é verdade? O pecado, ele afetou toda a criação. E a obra de Cristo visa a restauração de todas as coisas. Essa perspectiva cósmica deve nos inspirar a uma visão mais ampla do reino de Deus e do nosso papel como mordomos da criação. Nós somos mordomos da criação, ok? A redenção de Cristo também veio reconciliar a criação. Aqui, nessa segunda parte, também nos lembra da importância da perseverança na fé. Embora a salvação seja pela graça, né, a gente bate muito isso aqui, não há nada que a gente faça que nos traga a salvação é pela graça. Essa passagem, esses versículos, né, essa explanação de Cristo, também vai enfatizar o que? A necessidade da perseverança na fé. A condição que a gente encontra assim, aqui no versículo, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. Onde a gente acha isso? Aqui, ó, vamos ler um pouquinho, para a gente poder entender melhor essa importância da perseverança na fé. A partir do 21. Mas antes vocês estavam separados de Deus, na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-lo diante deles, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Então, é importantíssimo nós permanecermos alicerçados e firmes na fé que o Evangelho nos apresenta, ok? Que da esperança, a gente não pode se afastar da esperança do Evangelho. A perseverança não é uma obra para ganhar a salvação, ok? Mas ela é uma evidência de que a salvação já foi recebida, isso é fato. Isso nos exorta a cultivar uma fé robusta, enraizada no Evangelho e inabalável diante das adversidades e das falsas doutrinas. Nós vamos permanecer firmes. Não é ela que nos gera a salvação, mas ela é uma evidência de que nós temos a salvação, ok? Então, nós vimos aqui essa maravilhosa
né, explanação aqui de Paulo de quem é Cristo. Então ele é, vamos ler aqui um pouquinho antes, ele é a imagem do Deus visível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Se você tiver que gravar algo, grave isso no seu coração, ok? Então, para a gente finalizar, Colossenses é uma joia teológica que nos oferece uma visão sublime, plena, completa, maravilhosa da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Ele é o Criador, meus queridos, o sustentador, o Redentor e o soberano sobre tudo. Sua supremacia na criação e na redenção garante que ele é o único caminho para a reconciliação dos homens com Deus e a única fonte de vida e esperança. Ao compreendermos e abraçarmos essas verdades que Paulo aqui está apresentando aos colossenses, nós, os crentes modernos, os crentes contemporâneos, também somos fortalecidos contra as falsas doutrinas e capacitados a vivermos uma vida que glorifica aquele que é preeminente em todas as coisas. Amém? Cristo é tudo. Cristo é tudo. Não é nada que a gente faça que possa nos dar a salvação, não é nada que a gente faça que pode fazer um caminho até Deus ou nos reconciliar. É a obra da cruz, é a nossa fé nessa obra da cruz. Mas eu começo a viver uma vida coerente com essa obra da cruz, ok? Como nós vimos aqui, que a perseverança não nos leva à salvação, mas sermos perseverantes é uma testificação da nossa salvação, porque nós somos alicerçados e firmes nessa fé e não nos afastamos da esperança do Evangelho. Amém? Deus abençoe. Amanhã ou depois a gente vai fazer Colossenses 2, capítulo 2, essa playlist desse estudo. Então fica com a gente. Deus abençoe.